e as áreas responsáveis pelo negócio propriamente dito, graças à maior agilidade na implementação de novos serviços e reutilização dos ativos existentes. 8.9. SOA é uma abordagem arquitetural corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas. Introdução. Parece provável supor que a maioria das funcionalidades de um software sejam entregues e consumidas como serviços. Devido à maturidade dos protocolos, web services e outras tecnologias, o mais provável é que tudo seja realmente implementado através de serviços. As implementações SOA dependem de uma rede de serviços de software. Serviços incluem baixo acoplamento de unidades e de funcionalidade. Cada serviço implementa uma ação, como preencher um formulário online de uma aplicação, ou visualizar um extrato bancário de uma conta, ou realizar uma reserva online para bilhete de avião. Ao invés de realizar de chamadas diretas para o código-fonte, os serviços definem protocolos que descrevem como enviar e receber as mensagens, utilizando descrições em metadados. Por exemplo, os principais sites da internet criaram e ainda estão criando formas de interação entre estes sites e o seu blog ou sua página na rede social. Estas interações e trocas de informação serão aprofundadas ainda mais e disponibilizadas através de serviços, facilitando a troca de informações entre duas entidades diferentes. Sendo assim, a interação de uma página na internet com outra página, ou mesmo um software corporativo ou ainda um aparelho de telefone celular serão muito mais fáceis. O desenho e projeto de novos softwares precisam levar esta ideia em consideração. Já não existem aplicações isoladas. Todas elas acabam trocando informação com outras aplicações. Os desenvolvedores SEO associam funcionalidades de software, os serviços, aos objetos de forma não hierárquica. Durante o processo, eles utilizam uma ferramenta de software que contém a lista completa de todos os serviços disponíveis, suas características e seus significados, com o objetivo de construir uma aplicação utilizando esses recursos. Programadores fazem amplo uso da linguagem XML para a descrição dos tipos e estruturas de dados em SOA. Também baseada em XML, a Web Services Description Language, WSDL, normalmente descreve os serviços, enquanto o protocolo SOAP descreve os protocolos de comunicação, além de outros padrões alternativos, como o ADIO e REST. SOA depende dos dados e serviços que são descritos por metadados que devem satisfazer os seguintes critérios. 1. Os metadados devem vir de uma forma que os sistemas de software podem usar para configurar dinamicamente a descoberta e a incorporação de serviços definidos e também para manter a coerência e integridade. Por exemplo, os metadados podem ser utilizados por outros aplicativos, como um catálogo, para executar serviços de autodescoberta sem modificar o contrato de um serviço funcional. 2. Os metadados devem vir de uma forma que o designer de sistema seja capaz de compreender e gerir com um gasto razoável de custo e esforço. SOA tem como objetivo permitir que usuários agrupem funcionalidades de forma a obter aplicações dedicadas que serão construídas quase inteiramente a partir de serviços de software pré-existentes. Quanto maior o agrupamento, menor a quantidade de interface necessária para implementar qualquer conjunto de funcionalidade. No entanto, agrupamentos muito grandes são mais difíceis de reutilizar. Cada interface tem uma quantidade de processamento. Portanto, há que se considerar a performance e a granularidade dos serviços. A grande promessa de SOA sugere que a criação da enésima aplicação é baixa, pois todos os serviços necessários para satisfazer aos requisitos da aplicação já existem. No mundo ideal, bastaria coordenar os serviços para produzir uma nova aplicação. Mas, para SOA operar, nenhuma interação deve existir entre as funcionalidades ou dentro delas. Ao contrário, usuários especificam a interação dos serviços de forma pré-definida com o objetivo de atender aos novos requisitos. Por isso, a necessidade de implementar serviços com mais funcionalidades que funções ou classes tradicionais e para que o designer da aplicação não se sobrecarregue ao tratar a complexidade de milhares de objetos com granularidade menor.
os programadores desenvolvem os próprios como Java, C, Jalm, C ou COBOL. Serviços também podem ser usados como interfaces para sistemas legados, permitindo a mudança de layout de sistemas antigos. Os serviços SOA são menos acoplados que as funções de bibliotecas de um programa executável. Serviços SOA também rodam sobre ambientes seguros, como Java e .NET, e com outras linguagens de programação que podem gerenciar a alocação de memória e exceção, permitir late binding e certo nível de abstração de tipos de dados. A partir de 2008, um número crescente de empresas de software começaram a oferecer serviços de software para terceiros, por uma taxa pré-definida. No futuro, sistemas SOA podem consistir de tais serviços, combinados com outros criados de forma personalizada. Essa ação tem o potencial de reduzir os custos sobre os clientes e promover a padronização na indústria de software. Em particular, a indústria do turismo tem agora um conjunto bem definido e documentado de serviços e dados o suficiente para permitir que qualquer engenheiro de software razoavelmente competente possa criar software de agência de viagens utilizando serviços totalmente off-the-shelf. A arquitetura SO se apoia na orientação a serviços como princípio fundamental de design. Se um serviço apresenta uma interface simples que abstrai a complexidade envolvida nela, usuários podem utilizar esse serviço sem necessitar de conhecimentos de sua implementação. Requisitos. A fim de utilizar eficientemente uma SOA, deve-se atender aos seguintes requisitos. A interoperabilidade entre diferentes sistemas e linguagens de programação fornece a base para a integração entre aplicações em diferentes plataformas, através de um protocolo de comunicação. Um exemplo dessa comunicação depende do conceito de mensagens. Usando mensagens, através de canais de mensagens definidos, diminui a complexidade da aplicação final, permitindo que o desenvolvedor do aplicativo se consema de banco de dados compartilhado. Isto permite que novas funcionalidades sejam desenvolvidas para um formato de negócio de referência comum para cada elemento de dados. Abordagem de web services. Web services, serviços web, podem implementar uma arquitetura orientada a serviços. Web services fazem blocos funcionais de construção acessíveis através de protocolos de internet padrão independente de plataformas e linguagens de programação. Esses serviços podem representar tanto novas aplicações, quanto apenas invólucros em torno dos sistemas legados existentes para torná-los em rede ativada. Cada bloco de construção SOA pode desempenhar um ou ambos os papéis. Service Provider, o prestador de serviços provedor, cria um web service e eventualmente publica sua interface e acesso à informação para o registro de serviços. Cada fornecedor deve decidir quais os serviços irá expor, como fazer trade-offs entre a segurança e a facilidade de acesso, como o preço dos serviços, ou se nenhuma taxa extra, como irá explorá-los de outra forma. O provedor também tem que decidir em qual categoria os serviços devem ser listados em um dado serviço de broker e que tipo de acordos com parceiros comerciais são obrigados a usar o serviço. Ele registra que os serviços estão disponíveis dentro dele e as listas de todos os beneficiários potenciais do serviço. O implementador do broker, então, decide o âmbito do broker. Brokers públicos estão disponíveis através da internet, enquanto intermediários privados só são acessíveis a um público limitado, por exemplo, os usuários de uma intranet da empresa. Além disso, a quantidade de informações oferecidas tem de ser decidido. Alguns brokers são especializados em muitas listas. Outros oferecem altos níveis de confiança nos serviços listados. Alguns cobrem um amplo panorama de serviços e outros têm foco dentro de uma indústria específica. Alguns brokers catalogam outros. Dependendo do modelo de negócio, os brokers podem tentar maximizar o lookup dos pedidos, o número de anúncios ou exatidão dos anúncios. O Universal Description, Discovery and Integration, DD, define uma maneira de publicar e descobrir informações sobre os serviços da web. Outros serviços incluem, por exemplo, WebXML, Electronic Business, utilizando Extensible Markup Language, e aqueles baseados na ISO/IEC 11179 Metadata Registry, MDR, Consumer,
o consumidor de serviços, o consumer ou cliente do serviço web, localiza entradas no registro do broker para encontrar as operações e, em seguida, liga-se ao prestador do serviço para invocar um de seus web services. Seja qual for o serviço que os consumers precisam, eles têm que levar lá para o broker e, em seguida, conectar com o respectivo serviço e usá-lo. Consumers podem acessar vários serviços se estiverem disponíveis. Acoplamento é o nível de interdependência entre os módulos de um sistema. Uma das características do SOA é o baixo acoplamento. Um módulo é considerado coeso quando possui um baixo acoplamento. Diferentemente do que as pessoas pensam, SOA não se trata de uma simples invenção. A arquitetura orientada a serviços nada mais é que a evolução natural da arquitetura de sistemas tradicional para solucionar as necessidades de desenvolvimento e capacidade de adaptação às novas demandas de mercado, que se faz cada vez mais exigente em qualidade e agilidade. Um serviço, do ponto de vista da arquitetura SOA, é uma função de um sistema computacional que é disponibilizado para outro sistema. Um serviço deve funcionar de forma independente do estado de outros serviços, exceto nos casos de serviços de processos Process Services 10, e deve possuir uma interface bem definida. Normalmente, a comunicação entre o sistema cliente e aquele que disponibiliza o serviço é realizada através de web services. Processos, mais do que uma tecnologia, SOA também influencia regras e processos de negócios, além de muitas vezes implicar reengenharia de software simultaneamente. A arquitetura orientada a serviços pode ser bem representada a partir do seguinte processo, chamado de Find, Bind, Execute Paradigm, o que significa aproximadamente paradigma de procura, consolida e executa. Tal conceito é análogo a ciclo de Deming aplicado aos serviços, que define o ciclo que envolve o planejamento, a execução, o monitoramento e a tomada de ação proativa para a melhoria da qualidade. Esquema adaptado do paradigma Find, Bind, Execute. Tecnicamente falando, o processo preconiza que os provedores de serviços registrem informações em um registro central, com suas características, indicadores e aspectos relevantes às tomadas de decisões. O registro é utilizado pelo cliente para determinar as características dos serviços necessários. E se o mesmo estiver disponível no registro central, como por exemplo por um catálogo de serviços, o cliente poderá utilizá-lo sendo este oficializado através de um contrato que endereça esse serviço. Tecnologia, o termo Service Oriented Architecture, SOA, ou Arquitetura Orientada a Serviços, expressa um conceito no qual aplicativos ou rotinas são disponibilizadas como serviços em uma rede de computadores, internet ou intranets, de forma independente e se comunicando através de padrões abertos. A maior parte das implementações de SOA se utilizam de Web Services, SOAP, REST e WSDL. Entretanto, uma implementação de SOA pode se utilizar de qualquer tecnologia padronizada baseada em web. Definições de SOA. O SOA coloca a prestação de serviço como eixo de todo o negócio, dando destaque à gestão de serviços e ao cliente. Termo definição / comentário. Serviço é uma função independente sem estado stateless que aceita uma ou mais requisições e devolve uma ou mais respostas através de uma interface padronizada e bem definida. Serviços podem também realizar partes discretas de um processo tal como editar ou processar uma transação. Serviços não devem depender do estado de outras funções ou processos. A tecnologia utilizada para prover o serviço, tal como a linguagem de programação, não pode fazer parte da definição do serviço. Orquestração processo de sequenciar serviços e prover uma lógica adicional para processar dados. Não inclui uma representação de dados. Stateless não depende de nenhuma condição pré-existente. Os serviços não devem depender de condições de outros serviços. Eles recebem todas as informações necessárias para prover uma resposta consistente. O objetivo de buscar a característica de stateless dos serviços é possibilitar que o consumidor do serviço possa sequenciá-lo, ou seja, orquestrá-los em vários fluxos, algumas vezes chamados de pipelines, para executar a lógica de uma aplicação. Provedor
o recurso que executa o serviço em resposta a uma requisição de um consumidor. Consumidor é quem consome ou pede o resultado de um serviço fornecido por um provedor. Descoberta SEO se baseia na capacidade de identificar serviços e suas características. Consequentemente, esta arquitetura depende de um diretório que descreva quais os serviços disponíveis dentro de um domínio. Binding a relação entre os serviços do provedor e do consumidor deve ser idealmente dinâmica. Ela é estabelecida em tempo de execução através de um mecanismo de binding. Fundamentos de SOA, como serviços encapsulam a lógica, pode ser em contextos distintos. Estes contextos podem ser específicos para uma tarefa de negócio, entidades de negócio e outros agrupamentos de negócio. Serviços podem encapsular a lógica de outros serviços. Find, bind, execute. Na figura, quando construímos uma solução consistente de serviço, cada serviço pode encapsular a tarefa realizada por um passo individual ou um subprocesso composto de um conjunto de passos. Um serviço pode encapsular toda a lógica do processo. O último caso, representado pelo serviço, pode englobar a lógica relacionada de outros serviços. Serviços podem encapsular a lógica de outros serviços. Find, bind, execute. Dentro do SOA, serviços podem ser usados por outros serviços ou por outros programas. Independentemente, o relacionamento por trás do serviço é baseado no entendimento que os serviços possam interagir. Eles devem estar atentos ao outro. Esta consciência é obtida através do uso da descrição do serviço. Como serviços se comunicam? Quando as mensagens são enviadas, eles perdem o controle do que acontece depois. Essas mensagens podem ser equipadas com inteligência suficiente para autogovernar as partes lógicas do processamento. Serviços podem encapsular a lógica de outros serviços. Find, bind, execute. Esta arquitetura é similar ao passado da arquitetura distribuída que suporta mensagens e separação de interface de processamento lógico. O que distingue é como esses três componentes fundamentais, serviço, descrição e mensagem, são projetados, onde entra a orientação de serviços. Como serviços são projetados, serviços podem encapsular a lógica de outros serviços. Find, bind, execute. Acoplamento, busca-se um fraco acoplamento, contrato de serviço, meio de acesso a esse serviço, autonomia. Serviços têm controle sobre a lógica que a encapsulam, abstração. Além do que é descrito no contrato de serviço, serviços escondem a lógica do mundo exterior. Reusabilidade. A lógica é dividida no serviço com a intenção de reuso. Agregabilidade. Coleções de serviços podem ser coordenados e montados em forma de serviços compostos. Stateless. Serviços minimizam a retenção da informação em determinada atividade. Descoberta. Serviços são projetados para ser exteriormente descrito para que possam ser encontrados e avaliados através de mecanismos de descobertas disponíveis. Como serviços são construídos, a obtenção do SOA não exige serviço web, mas SOA pode e deve ser realizada através do uso da plataforma de tecnologia de serviço web. Abordagem top-down. Essa abordagem identifica a necessidade de um serviço através da análise de processos de negócio ou das interações com entidades externas. Ela normalmente é realizada pelo analista de negócio em conjunto com o arquiteto de sistemas e tem como principal benefício o alinhamento mais natural com o negócio. Se o serviço ou as capacidades necessárias já existirem no sistema legado, será necessário procurá-lo e extraí-lo. Se o serviço ainda não existir, é necessário construí-lo. Abordagem bottom-up. Serviços ou capacidades identificados através dos pontos de integração entre sistemas ou das funcionalidades já disponíveis nos sistemas atuais. Nessa abordagem, corre-se o risco de criar serviços que não representam uma função de negócio ou que tenham um acoplamento com a implementação. Porém, pode ser uma boa opção quando existem muitos problemas de integração espaguete ou se deseja preparar para a substituição de algum sistema de back-end. SOAP, Simple Object Access Protocol, protocolo, usa XML, camada de aplicação, HTTP ou RPC. Framework de mensagens básico sob o qual os serviços web podem ser construídos,
simplicidade, independente da linguagem, etc. Envelope, header, body, Visual Studio, layers, camadas, estrutura de diretórios, colocar dentro deles script.sql, etc. Criar Entity Data Model, BD. Importante baixar o driver do BD, criar testes de unidade. Ou adicionar referência ao projeto. Arquivo do template é uma classe zona que é gerada sozinha, através do banco, similar ao POJO gerado pelo Hibernate. Criar interface para objeto de contexto. Add class, um object, interface, que usa um object, clicar com direito na interface. Implementar métodos automáticos. XML, Class Entity Dictionary, Get Entity Key. No arquivo repository tem os métodos add, delete, update, etc. Tem que ter o método sempre chamado save changes. Método dispose é como um rollback, chama context, dispose. QTDD Business Objects igual QTDD Repository igual com TDD Repository Interfaces. São pacotes, regras do banco e repositório. Ao estender a interface de repositório, tem que importar referências dos Business Objects e do Generic Repositors Business Objects. Friar, criar, classe, validar, exception. E importando exception, vão em regras de negócio. Consistência do BD, vale if x, xx. Validar required ent dentro da add entity por x. With entity id e validator, talvez tratar a validação no save changes. Add service reference em localizar e adicionar a referência do serviço criada. Criar interfaces de edit, list, delete, projetos. Criar o Entity Data Model, separar as entidades e o contexto do model, criar os repositórios genéricos. Criar os repositórios, testar os repositórios, separar as entidades e o contexto do model, validar os Business Objects, desenvolver os serviços, configurar a camada de hosting, desenvolver o CRUD no ASP.NET MVC Struts, Web Services, integração de sistemas de comunicação entre aplicações diferentes. Plataformas diferentes podem interagir, enviar e receber dados. Cada aplicação pode ter sua própria linguagem, que é traduzida para XML, CSV, etc. Toda a comunicação entre sistemas passa a ser dinâmica e principalmente segura, pois não há intervenção humana. Todos os recursos em cima de uma rede normalizada, como browsers fazem com HTTP e HTML, baseados em XML e HTTP. Podem ser acessados por SOAP e AI, Enterprise Application Integration, integração das aplicações de uma empresa, podendo substituir um ERP padrão. Definição: um sistema de software projetado para suportar a interoperabilidade entre máquinas sobre rede. Tem uma relação descritiva num formato Machine Processable, especificamente WSDL, Web Service Description Language. Outros sistemas interagem com o Web Service usando as mensagens SOAP, tipicamente sobre HTTP com XML na junção com outros standards da web. Tecnologias: construção, padrões XML e SOAP, transporte, HTTP e HTTPS, formato XML, encapsulados por SOAP, REST, Representational Transfer Protocol, transferir o estado do dado para a aplicação. Segurança, bases de dados isoladas. Segurança fraca, autenticidade, ter a certeza que uma transação do web service ocorreu entre o servidor e seu cliente. Privacidade, todas as mensagens trocadas entre o servidor e o cliente não são interceptadas por uma pessoa não autorizada. Integridade, as mensagens enviadas tanto pelo servidor ao cliente como o contrário devem permanecer inalteradas. SL oferece autenticação, integridade de dados e privacidade de serviços. SSL JAWN, HTTP igual HTTPS, mais lento do que HTTP. Mecanismo de proteção no nível de transporte,
Não permite criptografia de parte da informação nem o uso de seções seguras entre mais de duas partes, uma vez que seu funcionamento se baseia em uma arquitetura de transporte fim a fim. XML Signature, sintaxe XML e regras de processamento para criação e representação de assinatura digital. Vantagens: independência da linguagem de programação, fácil interpretação humana e independência do fabricante. Também permite assinar digitalmente subconjuntos um documento XML. XML Encryption, cifra de dados e sua representação em formato XML. Um documento XML que utiliza XML Encryption pode ser visto por qualquer utilizador, mas apenas o proprietário da chave de descodificação conseguirá compreender o conteúdo codificado. WS Security, XML Signature GAUM, XML Encryption, usado pela IBM e Microsoft, encaminhamento, confiança e tratamento de transações. SAML, Security Assertion Markup Language, padrão para a troca de informação sobre autenticação e autorização. Utilizadores transportarem seus direitos entre diferentes web services. Integrar vários web services para formar uma aplicação unificada. Limitações: segurança e privacidade nenhuma das versões do SOAP define qualquer tipo de segurança. Isto é devido ao SOAP utilizar HTTP, mas para implementar mecanismos de segurança no nível de transporte, pode utilizar o protocolo SSL no HTTP, também conhecido como HTTPS, para garantir a confidencialidade, a integridade e a autenticação do cliente, do servidor e da comunicação cifrada. Como não existe um suporte para segurança que inclui a privacidade nas normas que compõem os web services, tem levado cada projeto a procurar diferentes soluções para resolver o problema da segurança, o que se torna incompatível com a promessa de implementar uma normalização a nível global. Mensagens e encaminhamento para suportar as funcionalidades das mensagens assíncronas tradicionais, qualidade de serviço e confiabilidade para garantir tempos de resposta e detectar exceções. Processamento transacional para suportar comunicação transacional, para associar essa comunicação transacional com as transações locais e para participar em transações distribuídas. Gestão para controlar o estado e comportamento dos web services. Execução dos web desempenho para otimizar implicações ao nível do desenho das aplicações, chamadas remotas, características da rede e armazenamento / processamento dos documentos. Interoperabilidade, fornecerem uma plataforma de integração entre aplicações e diferentes linguagens e implementados em qualquer sistema operacional. Existem algumas incompatibilidades entre os WSDLs disponibilizados entre os diferentes fornecedores. O Binding pode ser implementado de diferentes maneiras, causando um conflito. Alguns fazem tal qual a especificação, relacionando e declarando todos os métodos e objetos complexos de forma explícita, enquanto outros fornecedores não o fazem desta forma, tornando-os assim incompatíveis. Tecnologias utilizadas: XML igual para representação e estruturação dos dados nas mensagens recebidas / enviadas. Protocolo SOAP igual as chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada / saída, são codificadas. Linguagem WSDL igual os serviços, operações, mensagens, parâmetros, etc. são descritos. Protocolo DDI igual processo de publicação / pesquisa / descoberta de web services. XML fornece a descrição, o armazenamento, o formato da transmissão para trocar os dados através dos web services. Também para criar tecnologias web services para troca dos dados. Especifica como os dados são representados genericamente. Define como e com que qualidades de serviço os dados são transmitidos. Pormenoriza como os serviços são publicados e descobertos. Decodificam as várias partes de XML para interagir com as várias aplicações. SOAP, transporte de dados para os web services. Invocação remota de um método. Especifica o endereço do componente, o nome do método e os argumentos para esse método formatados em XML e enviados por HTTP. Independe da linguagem de programação, usa a linguagem XML e transporte HTTP ou SMTP. Em vez de usar HTTP para pedir uma página HTML para ser visualizada num browser,
o SOAP envia uma mensagem de XML através do pedido HTTP e recebe uma resposta, se existir, através da resposta do HTTP. O servidor de HTTP, Apache ou IIS, recebe mensagem SOAP e deve validar e compreender o formato do documento XML definido na especificação SOAP, WSDL Web Services Description Language padrão baseado em XML para descrever o serviço, onde ele traz os métodos do Web Service. Usado para a validação das chamadas dos métodos. Extensível para permitir a descrição dos serviços e suas mensagens, independente dos formatos de mensagem e dos protocolos de rede. Mas é comum usar o MIME. Descreve os serviços disponibilizados à rede através de uma semântica XML. Este providencia a documentação para se chamar um sistema e o procedimento necessário. Enquanto o SOAP especifica a comunicação entre um cliente e um servidor, o WSDL descreve os serviços oferecidos. O DDI, Web Service, serviço de diretório onde empresas podem registrar, publicar e buscar, descobrir por serviços web, Web Services. Protocolo desenvolvido para a organização e registro de Web Services. Acelerar a interoperabilidade e utilização dos Web Services. Serviço de registro de nomes de organizações e de descrição do serviço. Tipos de informação. Informações gerais de cada organização, tais como nome, endereço e contatos. Informações de organizações e serviços por categorias de negócios. Informações técnicas sobre os serviços providenciados pelas organizações. Funções. Publicação. Permite que uma organização divulgue os seus serviços CS. 2. Descoberta. Permite que o cliente do serviço procure e encontre um determinado serviço. 3. Ligação bind. Permite que o cliente do serviço possa estabelecer a ligação e interagir com o serviço. Vantagens surgiram para o desenvolvimento de aplicações típicas de negócio eletrônico. Colaboração e negociação de forma aberta, distribuída e dinâmica entre distintos parceiros. Facilidade de interoperação entre os serviços, sem os problemas conhecidos de segurança firewalls. Facilidade de se esconder os detalhes proprietários das infraestruturas de suporte. Desvantagens. As tecnologias subjacentes aos Web Services, tais como HTTP, SOAP, WSDL, UDD, XML, são abertas, amplamente divulgadas e consensuais. Por outro lado, existe potencial para haver uma real independência das linguagens de programação, Java, SHA-1, VB, Delphi, C. SOAP é menos eficiente do que os sistemas de RPC existentes. Por exemplo, as mensagens com os respectivos envelopes e descrição de tipos trocadas entre as partes são descritas em formato de texto /XML, enquanto são trocadas em formato binário. Web Services, integração de sistemas de comunicação entre aplicações diferentes, plataformas diferentes podem interagir, enviar e receber dados. Cada aplicação pode ter sua própria linguagem, que é traduzida para SML, CSV, etc. Toda a comunicação entre sistemas passa a ser dinâmica e principalmente segura, pois não há intervenção humana. Todos os recursos em cima de uma rede normalizada, como browsers, fazem com HTTP e HTML, baseados em XML e HTTP, podem ser acessados por SOAP e EAI, Enterprise Application Integration, integração das aplicações de uma empresa, podendo substituir um ERP padrão. Definição: um sistema de software projetado para suportar a interoperabilidade entre máquinas sobre rede. Tem uma relação descritiva no formato Machine Processable, especificamente WSDL Web Service Description Language. Outros sistemas interagem com o Web Service usando as mensagens SOAP, tipicamente sobre HTTP com XML, na junção com outros standards da web. Tecnologias, construção, padrões XML e SOAP, transporte, HTTP e HTTPS, formato XML, encapsulados por SOAP. REST, Representational Transfer Protocol, transferir o estado do dado para a aplicação. Segurança, bases de dados isoladas, segurança fraca.
Autenticidade. Terá certeza que uma transação do web service ocorreu entre o servidor e seu cliente. Privacidade. Todas as mensagens trocadas entre o servidor e o cliente não são interceptadas por uma pessoa não autorizada. Integridade. As mensagens enviadas tanto pelo servidor ao cliente como o contrário devem permanecer inalteradas. SSL oferece autenticação, integridade de dados e privacidade de serviços. SSL, JSON, HTTP igual HTTPS, mais lento do que HTTP. Mecanismo de proteção no nível de transporte. Não permite criptografia de parte da informação, nem o uso de seções seguras entre mais de duas partes, uma vez que seu funcionamento se baseia em uma arquitetura de transporte fim a fim. XML Signature, sintaxe XML e regras de processamento para a criação e representação de assinatura digital. Vantagens: independência da linguagem de programação, fácil interpretação humana e independência do fabricante. Também permite assinar digitalmente subconjuntos de um documento XML. XML Encryption, cifra de dados e sua representação em formato XML. Um documento XML que utiliza a XML Encryption pode ser visto por qualquer utilizador, mas apenas o proprietário da chave de descodificação conseguirá compreender o conteúdo codificado. WS Security, XML Signature JSON, XML Encryption, usado pela IBM e Microsoft. Encaminhamento, confiança e tratamento de transações. SAML, Security Assertion Markup Language, padrão para troca de informação sobre autenticação e autorização. Utilizadores transportarem seus direitos entre diferentes web services. Integrar vários web services para formar uma aplicação unificada. Limitações. Segurança e privacidade. Nenhuma das versões do SOAP define qualquer tipo de segurança. Isto é devido ao SOAP utilizar HTTP, mas para implementar mecanismos de segurança no nível de transporte, pode utilizar o protocolo SSL no HTTP, também conhecido como HTTPS, para garantir a confidencialidade, a integridade e a autenticação do cliente, do servidor e da comunicação cifrada. Como não existe um suporte para a segurança que inclui a privacidade nas normas que compõem os web services, tem levado cada projeto a procurar diferentes soluções para resolver o problema da segurança, o que se torna incompatível com a promessa de implementar uma normalização a nível global, mensagens e encaminhamento para suportar as funcionalidades das mensagens assíncronas tradicionais. Qualidade de serviço e confiabilidade para garantir tempos de resposta e detectar exceções. Processamento transacional para suportar comunicação transacional, para associar essa comunicação transacional com as transações locais e para participar em transações distribuídas. Gestão para controlar o estado e comportamento dos web services. Desempenho para otimizar a execução dos web services, que tem implicações ao nível do desenho das aplicações, chamadas remotas, características da rede e armazenamento / processamento dos documentos. Interoperabilidade forneceria uma plataforma de integração entre aplicações e diferentes linguagens implementadas em qualquer sistema operacional. Existem algumas incompatibilidades entre os WSDLs disponibilizados entre os diferentes fornecedores. O Binding pode ser implementado. Alguns fazem tal qual a especificação, relacionando e declarando todos os métodos e objetos complexos de forma explícita, enquanto outros fornecedores não o fazem desta forma, tornando-os assim incompatíveis. Tecnologias utilizadas: XML igual para a representação e estruturação dos dados nas mensagens